Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Depois de 6 anos de um dos mais longos julgamentos da história do Supremo Tribunal Federal, o chamado mensalão, prevaleceu a decisão da execução imediata das penas contra as quais não cabe mais nenhum recurso, como já vimos hoje durante o Jornal da Gazeta. E recebemos o jurista e professor Luiz Flávio Gomes para comentar sobre esse fato que, de alguma forma, foi surpreendente. Muito obrigada, professor, por estar conosco. O senhor se surpreendeu com a decisão do Supremo de fazer com que os réus condenados cumprissem pena antes mesmo do término total desse julgamento, com a avaliação dos embargos infringentes e dos recursos? Não houve surpresa, Maria Lídia. Desde setembro, quando o Supremo julgou aqueles primeiros embargos, tudo ficou muito claro que havia uma pressa enorme do Supremo de mostrar para a sociedade que o que ele condena não fica só no papel, que não é uma coisa só teórica, que além de teoria existe prática. Porque para o povo, o que manda mesmo é este momento agora da prisão, é ver o sujeito entrar no presídio. Aí tem uma simbologia de efetividade da justiça. Essa palavra efetividade foi falada no julgamento de ontem pelo menos umas 15 vezes. Todos os ministros estão querendo mostrar essa efetividade. Isso revela o quê? Que lá no Supremo Tribunal Federal os magistrados têm uma preocupação com a depreciação da imagem da justiça no Brasil, como mostram as pesquisas? É indiscutível. O Supremo, ele ganhou uma relevância enorme com o julgamento do mensalão e depois começou a cair quando admitiu os embargos infringentes. Caiu na apreciação positiva da população. Então, o que precisava o Supremo? Tem que recuperar o seu status de um órgão que está aqui para fazer justiça. Claro que o Supremo julga um caso, tem 200 hoje, 200 parlamentares investigados no Supremo, 200. Só julgou um ou dois, Donadon, Ivo Cassol, 3. Então, pouquíssimos casos são julgados, mas o que importa é a simbologia das coisas. Até o dia 15 de novembro, né, no dia da proclamação da República, esse dia histórico, né, da vida do país, essa ordem de prisão? Sim, coincidiu ser 15 de novembro, que é o dia que nós comemoramos os valores republicanos da ética, da democracia, do progresso, da ordem. São todos valores inerentes à convicção do povo brasileiro, de que nós somos um país, neste sentido, positivo de progresso. Agora, na prisão de hoje do deputado José Genuíno, ele não falou com a imprensa, entretanto, em uma nota, ele se declara preso político. E houve, sim, a acusação de que este era um julgamento político. No seu entender, foi um julgamento político? Não, é o seguinte, não concordo com o José Genuíno em dizer que o julgamento foi político, porque provas no processo havia, no sentido de que ele era presidente, assinou todos os empréstimos. Mas não só ele, assinou no conjunto. No conjunto, como todo. Foi um julgamento político? Não, também eu não chegaria tanto, Maria Lídia, não é um julgamento político. Tem muito de fundo probatório, tem provas dentro desse processo. Mas ele tem um caráter político no sentido de que toda decisão de um juiz criminal é ato político. Por quê? A pena é um ato político inerente. Agora, eu concordo com aquela observação do ministro Barroso. Ele falou, o José Genuíno não ganhou R$1 nessa brincadeira. E é verdade, não ganhou R$1 nessa história toda. Porque o José Genuíno não foi ali para se enriquecer. Aí é verdade. Então, nós temos que nos posicionar pela verdade, o que é efetivamente verdadeiro. No meu ponto de vista, não foi um julgamento político, partidário, político, no sentido da democracia,
mas ele não levou R$1 para o bolso dele. Isto também é verdade. Agora, professor, há algumas questões que parecem assim, de alguma forma, trarão alguma nova discussão. A questão daqueles que têm o regime semiaberto. Há no Brasil falta de vagas para o cumprimento de prisão nesse regime semiaberto. Parece que 23 mil, o déficit seria de 23 mil vagas. Isso. E aí, advogados desses réus condenados iriam solicitar a prisão domiciliar. No seu entender, isso é por força de lei, será prisão domiciliar ou a decisão sobre essa solicitação poderá ser de não acatar? Vamos lá. Todos os juízes do país, em todas as comarcas, transferem presos do regime semiaberto para o domiciliar por ausência de vagas. Sim. É uma realidade do país. O ministro Gilmar Mendes... É uma regra comum. É uma regra comum, desde o início da execução penal, em 1985. Eu era juiz na época e já não tínhamos regime semiaberto nas comarcas que eu passei. Portanto, não é nada novo. O ministro Gilmar Mendes fez uma audiência pública agora, faz 2 meses, para discutir esse problema, porque na conta do ministro tem 30 mil vagas de déficit. Está faltando 30 mil vagas, ele anunciou. Logo, é um problema nacional. Mas isso implica em abrandamento da pena, considerando o alto padrão de vida de praticamente todos esses réus condenados ficarem nas suas casas confortavelmente. Aquilo tudo que o senhor falou antes sobre a impressão da opinião pública não joga por terra? Se houve essa preocupação lá no Supremo? Isto joga por terra porque a população não concorda com isso na medida em que dá a sensação da inefetividade da justiça. E é ruim para a justiça, se falou que o regime é semiaberto, não ter o estabelecimento porque o executivo não construiu. Aí está o problema. E quando não constrói, precisa então achar uma saída. E eu não posso pegar um preso do semi e jogar para o fechado. Agravar a pena. Não pode. Eu posso ir para o melhor, mas não posso ir para o pior. Agora, só uma coisa, se acontecer com qualquer réu isso que estamos falando, não será nenhum privilégio deles. Ok. Será o que é a justiça brasileira há muitos anos. E eu agradeço muito sua entrevista. Uma boa noite, professor.